Eu sou o Caio e nesse vídeo a gente vai continuar os exercícios de desafio de código. Nesse, a gente vai começar a resolver exercícios que usam pilhas, né? Uma pilha é exatamente como a gente pode pensar numa pilha de pratos, né? Toda vez que você coloca algo na pilha, a primeira coisa que você coloca é a primeira a sair, né? Usa até uma coisa que eles chamam de FIFO, né? First in, first out. Né? Então acaba que acontece que a gente vai usar um array e o que muda no array é as operações que a gente pode fazer. Por exemplo, se a gente vai colocar algo na pilha, a gente dá um push e toda vez que a gente quiser tirar algo da pilha, a gente dá um pop. E o pop sempre tira algo da última posição da pilha, né? Então, basicamente é isso, né? Isso é o suficiente para entender esse exercício que fala a questão de você vai receber várias, né, você vai receber uma string que tem os parênteses, né? E aí até mostra assim a questão, só tem esses 3 tipos de parênteses, né? Então acaba que é as chaves, o colchetes e o parênteses em si, né? E aí você vai receber esse tipo e você tem que ver se eles estão correspondentes um ao outro, né? E aqui tem até esses 3 exemplos. O primeiro, ok, né? Você tem um abre parênteses, fecha parênteses, estão desse jeito, e você vai retornar verdadeiro, né? São válidos, né? Se você receber esse, um abre e fecha, né? E é do mesmo tipo, você vai aceitar também, né? No caso, como a string inteira, né? Tem um abre e fecha parênteses, abre e fecha colchetes, abre e fecha chaves, correspondentes um ao outro, você responde verdadeiro. Nesse caso aqui, o último, né? Você já tem um abre parênteses e um fecha colchetes. Então você tem que responder falso, porque, né, não é válido. Né? Para ser válido, tem que seguir essa questão. Um exemplo até aqui que não mostra, né, mas algo também que você poderia pensar, é até se você tivesse isso, né? Ou isso é para você considerar como verdadeiro, né? Porque você tem, né, eles ainda, mesmo que eles estão um dentro do outro, ainda é válido, né? Mas enfim, então, como que a gente vai resolver isso? Né? O spoiler já foi realmente que a gente vai usar uma pilha. Então aqui, né, vou já criar uma pilha, o stack, né, que é o nome em inglês, e como que a gente vai fazer? A gente pode fazer aquela verificação mesmo, né? Onde que a gente... outra coisa importante também é que a string que a gente vai receber vai sempre só ter esses caracteres. Não vai ter diferente. Né? Então você não vai precisar de validar, por exemplo, se tiver uma letra ou se tiver uma outra coisa, um número, né? Enfim. Você pode assumir, né, nesse exercício que vai vir só os parênteses. Você só tem que saber se eles são correspondentes, né, um com o outro. Então, ok. Né, e aí você diz se é válido ou não. Ok, então aqui a gente pode fazer, então, né? A gente pode andar, né, dentro, né, da string, cada uma, e fazer essa verificação. Se você encontrar um abre parênteses, então você guarda um fecha parênteses. Por que você faz isso? Porque se a gente for pensar na pilha, vamos dar com esse exemplo aqui. Como que a gente sabe que é válido? Na hora que a gente encontrar esse primeiro elemento, a gente guarda o correspondente dele, né? Então a gente guarda isso na pilha. Na hora que a gente encontrar esse outro, o elemento fechar, a gente dá um pop, né? A gente tira ele da nossa stack, né? Da nossa pilha. E a gente verifica, são iguais? Se são iguais, a gente achou o match, né? A gente realmente conseguiu a correspondente. Se, por exemplo, a gente guardou ali, né? Por exemplo, se fosse nesse exemplo aqui do final, né? Esse terceiro exemplo, a gente vai guardar então isso, e na hora que a gente der um pop, né? Na hora que ele encontrar um fecha qualquer coisa, ele dá um pop. Na hora que ele olhar ali, ele vai ver que está esperando um fecha parênteses, mas é um fecha colchetes. E aí não é, então você retorna um falso. A gente pode fazer exatamente isso, né? Vir aqui e fazer um if, né? Por exemplo, se o C é igual a abre parênteses, a gente vem aqui
e faz na stack.push e a gente guarda um fecha parênteses. Mas a gente vai, se você perceber, a gente vai precisar de fazer isso para todos, né? Assim, a gente vai precisar de fazer para todos eles. Então, uma forma assim, mais interessante, de vez de fazer vários ifs, né? Porque a gente vai ter que fazer para cada um, a gente pode criar um mapa. A gente pode, vou criar aqui um map, né? Vamos criar um mapa, onde que a gente vai exatamente fazer isso. Se for abre parênteses, a gente coloca o fecha parênteses. Toda vez que a gente encontrar, né, a gente verifica se o C tiver, né, dentro, né, do... a gente pode até fazer uma verificação de... Na hora que a gente encontrar, a gente faz um push. Na hora que a gente encontrar um abre parênteses, né, a gente faz um push. E toda vez que a gente encontrar um fecha ou qualquer coisa, a gente faz um pop, né? Igual exatamente aquele algoritmo que eu falei. Então, o que a gente faz? Como que a gente sabe se é um abre, né? Qualquer um dessas coisas? Se esse valor que a gente estiver olhando tiver no mapa, né? Então, a gente faz esse in, a gente pega, né? Sabe, então, que é um abre alguma coisa, né? Porque lembra que isso daqui é as chaves, né? Que a gente está guardando. E esses valores da frente são os valores, né? O mapa é uma chave valor, né? Então, o que a gente faz? A gente pega, então, aqui e guarda o fecha, né? Então, toda vez que a gente encontra o valor em si dentro do mapa, a gente guarda o valor correspondente àquela chave. E ok, caso não seja isso, a gente já pode até botar um else, né? Já que a gente sabe que vai ser uma ou outra, né, condição, a gente faz um pop, stack.pop. E o pop, ele retorna, aqui está até mostrando, ele retorna o último elemento. Então a gente faz agora aqui uma verificação, né? A gente pode botar aqui, vou chamar de current, né? O elemento que a gente acabou de tirar. E a gente faz a verificação. Se o current, né, for diferente do C, né, que é o que você está olhando, né? O C é o elemento atual que você estiver olhando. E o current é o que acabou de você tirar da pilha. Se eles forem diferentes, então você pode retornar falso, porque você já sabe que não tem um match. Se passar isso tudo, a gente pode... Como que a gente sabe que é válido? A pilha está vazia, porque todos que são correspondentes, né, a gente acha um abre parênteses, ele vai ter sempre um match, né, com um fecha parênteses. Então, no momento que a gente tiver a pilha vazia, significa que todos tiveram match, todos tiveram os seus correspondentes corretos. Então, a gente só vem aqui, então, e faz um stack of length, né, para saber o tamanho, e verifica se o tamanho é 0. A gente verifica se o tamanho é 0, e isso é para resolver o nosso problema. Antes da gente rodar, vamos falar qual que é a complexidade de tempo. A complexidade de tempo é odd 1. Por quê? Porque a gente... independente... odd 1 não, desculpe. Odd n, né? Por quê? Porque a gente precisou de pegar os elementos, né? A gente está usando o espaço para criar a própria pilha, né? Então, a gente vai ser dependendo do tamanho da pilha, né? O tamanho que... vai ser sempre os elementos que a gente... né? Todos os elementos, os S elementos, né? A string S, né? E o tempo é odd n, porque a gente só vai precisar de rodar uma vez, né? A gente vem aqui e olha a string que a gente receber e a gente vai rodar ela uma vez, fazendo o push e o pop, né? E acabou. Isso. Enfim, então... vamos agora verificar se realmente, né, tá aqui, né, eu tenho que criar as chamadas, né? Vou vir aqui no primeiro, né, porque é o mais simples. Vamos chamar de input em vez de essa. E vamos chamar o isValid e vamos passar o input, né? É isso. E aí o que a gente espera aqui é isso, né? A gente espera o true, né? Então, a gente passou aqui o primeiro exemplo e nós estamos chamando. Então, como que seria isso? Vamos
chamar então node validate. E aí, né, era como a gente esperava, era true mesmo, né? A gente espera isso aqui. Como que a gente... Agora vamos fazer o segundo, né, pra gente ver. Então vamos mudar aqui. E vamos chamar. Também, né, verdadeiro. Ok, né? Então agora vamos ver. O último tem que ser falso, né? Porque não tem um match. E aí agora... Exato, né? A gente é falso, né? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixe o seu comentário que eu responderei. Até mais!